abençoe a todos nós. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de mediunidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte, como lidar com a morte, o grande medo do ser humano. Segundo o filósofo, o maior dos medos e a raiz de todo medo, de todo egoísmo, de todos os dramas do ser, está centrada no medo da morte. Pelo medo da morte, as pessoas se perdem, se desesperam. Pelo medo da morte, as pessoas agem de maneira impensada, por aquele pensamento, a vida é uma só, então eu tenho que aproveitar. Esse pensamento normalmente está por trás de crimes, de violências, de atos de egoísmo. E na doutrina espírita, no Evangelho, nós vamos ter aí a palavra do Cristo que vai nos ensinar que a morte não existe. E uma das funções do médium é realmente testemunhar acerca da continuidade da vida. Nós que estamos aí trabalhando a nossa mediunidade, um dos objetivos do médium, de todo médium, é afirmar que a morte não existe. Entendendo as coisas dessa forma, nós vamos poder construir na nossa caminhada uma visão diferente e essa visão vai poder auxiliar as pessoas à nossa volta. Nós sabemos pela doutrina espírita que a morte é o processo de libertação espiritual no qual nós deixamos o nosso corpo físico para poder continuarmos o nosso processo evolutivo, junto à nossa caminhada aí enquanto espíritos eternos. Mas muitas vezes nós não sabemos lidar com a morte, principalmente quando a gente vai lidar com a morte do outro. Muito poucas pessoas, muito poucos espíritas, muito poucos cristãos sabem como se portar num funeral, sabem como se portar diante do desencarne de alguém, principalmente se aquela pessoa for ligada afetivamente a gente. Nós temos que lembrar que, de acordo com os relatos dos espíritos, o processo de desencarnação, normalmente, ele é mais simples do que o processo de nascimento. O processo de nascimento, normalmente, ele gera mais temor no espírito do que a morte. Por quê? Porque quando você está renascendo, você está assumindo um corpo novo, uma nova identidade, uma nova experiência física, você vai perder ali o contato com o seu passado, com as suas referências, com a sua identidade, vamos dizer assim, e você vai estar ali meio que começando do zero. Apesar que a gente sabe que o espírito vai trazendo dentro de si, os seus pendores, as suas construções, à medida que ele evolui, como situações inatas, ou seja, eu vou reencarnar, mas eu vou trazer o meu passado, de maneira subconsciente, de maneira inata, em alguns raros casos até mesmo de acordo com algumas lembranças que a gente pode ter. Quando a gente morre, a tendência é que a gente leve o que nós somos hoje, a nossa personalidade, os nossos conhecimentos, o nosso raciocínio para o mundo espiritual. Então, do ponto de vista dos espíritos, é mais fácil morrer, do que renascer. Entretanto, o que acontece com o espírito quando ele morre? A primeira coisa que os espíritos contam pra gente é que no momento do desencarne, normalmente quando é um desencarne mais tranquilo, o espírito ele passa por uma espécie de retrospectiva da sua encarnação. O que está acontecendo ali? Nós temos um corpo espiritual, que está diretamente vinculado ao nosso corpo físico. E quando nós desencarnamos, quando a gente morre, as informações que estão contidas no nosso corpo físico, sejam elas as lembranças, sejam elas as nossas escolhas e atitudes diante dos processos da nossa vida, por exemplo. Além daquilo que eu lembro, que eu aprendi, que eu estudei, que eu conheci, os livros que eu li, o aprendizado que eu tive, o meu corpo físico ele também absorve conhecimento e informação. Ou seja, se eu fui desregrado, se eu fui um beberrão inveterado, se eu fui um usuário de droga, se eu fui alguém que cuidou do meu corpo, toda essa informação ela vai se transferir para o nosso corpo espiritual. Ela se transfere no dia a dia, mas ali no momento do desencarne, vamos dizer assim, que é uma transferência, uma transfusão, uma transferência maior de informação. E aí o espírito ele vai passar por uma retrospectiva da vida dele, ele vai como se a vida dele passasse pelos olhos dele, Alguns espíritos dizem que eles se lembram lá dos fatos mais marcantes da vida, e aí, ele vai conseguir ali seguir em frente. Muitos espíritos, quando desencarnam, eles ficam presos ao corpo físico. Por que eles ficam presos? Porque o processo mental dele, a existência dele, foi toda material. Nós vivemos em espírito, de acordo com aquilo que o Emmanuel fala, vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Dessa forma,
Aonde estiverem as nossas ideias, os nossos conceitos, onde estiverem as nossas escolhas, nós vamos estar vinculados. A maioria dos espíritos que morrem, né, a maioria de nós que morrem, normalmente fica presa no plano físico, porque as suas ideias, os seus pensamentos, os seus desejos são todos materiais, né? Por isso que muitas vezes a espiritualidade fala pra gente que a gente precisa, enquanto médium, uma das tarefas do médium, conscientizar as pessoas de que existe uma realidade espiritual. Quando a pessoa sabe que existe uma realidade espiritual, ela vai se preparar, ela vai ter uma abertura para poder perceber o mundo que está, vamos dizer assim, depois da vida. A maioria das pessoas, como mentalmente está vinculada às questões do dia a dia, o dinheiro, o abrigo, o namorado, a mulher, o filho, a casa, o carro para pagar, aquela coisa toda, né? Ele vai ficar preso àquilo. E ele sair dessa situação é muito difícil. Tão difícil quanto é, por exemplo, para alguns de nós, visitar uma casa espírita, uma igreja, um templo. Né? A gente pode notar que nós temos muitos conhecidos, né? Quem já deve ter contato com a doutrina ou com alguma religião, e sempre temos aqueles conhecidos que falam pra gente assim, olha, eu vou lá um dia, olha, eu preciso ir lá, mas nunca vai. Eu mesmo tenho uma amiga minha de trabalho que tem mais de 20 anos que ela fala que vai visitar a casa espírita que eu participo. E sempre que eu encontro com ela, ela fala, eu vou lá um dia, não, tem que ir, tô marcando. E o que acontece? Ela não consegue sair, né? Apesar de ter vontade, né? Mas é uma vontade frágil. E aí o que acontece? Aí tem uma festa, tem isso, tem aquilo, tem uma diversão, tem um problema do filho, e a pessoa não consegue sair daquele mundinho. E aí ela fica vinculada mentalmente ao que? As realidades do dia a dia. Tá errado? Não. Mas ela não fez um esforço para poder ir um pouco além. Nós sabemos que o Emmanuel fala pra gente que a disciplina se traduz em espontaneidade. O despertar espiritual, a percepção das questões do espírito, também se traduzem em disciplina. Nós temos que disciplinar o nosso espírito, a nossa mente, a lidar com as questões do espírito imortal, porque senão, quando a gente reencarnar, nós vamos apresentar as mesmas dificuldades que temos aqui na matéria. Uma pessoa que tem dificuldade de se espiritualizar aqui, né, que está sempre deixando para depois, quando ela chegar no plano espiritual, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Ela vai ficar prestando atenção nas coisas da matéria, nos mesmos problemas que ela estava presa aqui enquanto encarnada, e vai sempre estar falando para a espiritualidade, depois eu procuro saber disso, depois eu vou atrás, eu quero ficar aqui que eu tenho que cuidar do meu filho, do meu irmão, do meu cunhado, do meu carro, da minha casa. E aí as pessoas ficam presas. Lembrem, né? Nós somos no plano espiritual exatamente aquilo que nós somos no plano físico. Se essa mudança, se esse despertar para o espírito não começar agora, nós vamos ter dificuldade para poder fazer isso no mundo espiritual, tá certo? E o que a gente vai lembrar? Despertar espiritual não quer dizer ter religião, tá? O despertar espiritual está ligado à nossa espiritualização. O que é ser espiritualizado? É lembrar que nós fazemos parte de uma realidade que é maior do que isso aqui que está à nossa volta, que existe uma vida depois dessa vida e que a nossa vida real é a vida espiritual. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui hoje tem por objetivo a construção e o aprimoramento com vistas à nossa realidade espiritual. A vida material é um instrumento de aprimoramento com vistas ao espiritual. É para isso que nós estamos encarnados aqui. Quando a gente começa a introjetar isso, nós começamos a observar a vida de uma forma diferente. E a gente começa a sofrer menos. E a gente começa a realmente fazer o processo de espiritualização que a gente tanto quer. Tá certo? E aí, nós vamos continuar falando um pouco sobre essa questão do desencarne. É muito importante a gente saber lidar com a morte. Porque é como nós vamos lidar com a morte do outro e inclusive com a nossa, porque um dia nós vamos ter que ir para lá, né? Como a gente não vai ficar aqui para semente, como se diz, né? Um dia nós vamos ter que voltar para a pátria espiritual. Nós temos que estar preparados para lidar com essa situação, tá? Jesus abençoe a todos nós. No próximo vídeo nós iremos continuar falando sobre desencarne. Tenham todos aí um dia magnífico, cheio de paz, de luz e amor.